Olá, 900, tudo jóia, tudo belezinha? Espero que sim. Espero que você esteja muito bem. Espero que a sua família esteja muito bem. Deus continue abençoando você e a sua família. Vamos seguir, vamos tocar. Tenho aqui alguns anúncios para dar, alguns comerciaizinhos para fazer, todos importantes. Eu já tenho falado já há algum tempo que é incentivá-lo. Já não é mais um anúncio, é uma comunicação pessoal de professor para aluno, que você deve continuar se esforçando aí para manter as notas boas. Espero que você esteja aí pegando firme, não perder o pique. Já estamos aí praticamente em setembro, então falta muito pouco. Nós temos 3 meses, porque dezembro já entra. Em dezembro vem a avaliação e aí quem passa é férias. Então temos aí 3 meses um pouquinho. Pronto, vamos falar assim. E você não pode perder o foco, não pode perder o pique para continuar, né, caminhando e alcançar aí o seu objetivo, que é passar de série. Um outro anúncio é para que você não deixe de fazer, outro comunicado na verdade, não deixe de fazer o portal, os exercícios do PH. Então, dá uma olhada, se esforce, veja lá o exercício, se concentre, que vai ser bom para você, vai somando pontos aí para você. Um outro é que você, que ainda não pegou, pegar as suas apostilas na secretaria. Entre em contato com o colégio e se informa, porque sem apostila você não tem como acompanhar as aulas, né, dos professores que usam apostila, e você precisa da apostila, beleza? E o último é sobre o projeto interdisciplinar. Todo ano temos, e esse ano não será diferente. A dúvida é se vai ser online ou se será no colégio. Estão aí ainda o governo vendo se há liberação em setembro aí para volta às aulas, mas se prepara aí a princípio para o projeto ser online. Se prepara, eu acho até que o seu professor responsáveis, os professores responsáveis pela sua turma já devem ter comunicado a vocês, mas fiquem atentos aí, se não se comunicaram, vão se comunicar, então fique esperto. Será no dia 30 de setembro. Então, bola para frente, vamos continuar caminhando e vai ser tudo beleza. Bom, então vamos lá, vamos começar a trabalhar aí um novo assunto. E nós vamos começar a falar sobre direitos e deveres. Vamos bater um papo aí para a gente dar uma atualizada. Nós temos falado já falamos sobre bastante assuntos, na verdade. Temos trabalhado bem, estava falando sobre vida, vivendo a vida, foi a última aula, falando sobre amor à vida, essas coisas todas aí. E hoje nós entramos aí em direitos e deveres, e nós vamos à definição, primeiramente, de direitos e deveres. Bom, direitos e deveres diz normas escritas ou não para a convivência entre grupos de qualquer tamanho ou tipo, que estabelecem as obrigações e os direitos dos indivíduos. Vamos trabalhar naturalmente, em primeiro lugar, essa definição, que ela é muito interessante e precisamos estar aí atentos a essa definição. Então vamos aqui pontuar alguns aspectos, pedaço por pedaço, digamos assim, algumas palavras, frases dessa definição. Começa dizendo o seguinte: direitos e deveres. Normas escritas ou não escritas. Olha lá a palavra normas. O que são normas? Nós já falamos sobre isso. Normas são direcionamentos. Normas são direção, é um norte que as pessoas dão para a gente poder seguir. Se você for em algum lugar e não souber como chegar, ninguém te passar o endereço, informação como chega, você não vai, certo? E eu cito sempre alguns exemplos, eu gosto muito de citar o colégio.
em casa, que é a sua família, porque são os exemplos assim que mais eficaz, digamos assim, nós temos em relação a normas, até como aprendizado. Nós crescemos numa família que tem normas. Verdade? Verdade. Bom, você nasce quando começa a ter consciência das coisas, na verdade, mesmo antes de ter consciência das coisas, quando você começa as coisas mais maduras, digamos assim, claro. Mas quando você começa a descobrir que tem mãos, que tem pés, você geralmente, você pode não lembrar, talvez nem tenha feito isso, mas se perguntar ao seu pai e à sua mãe, provavelmente você pegou alguma coisa involuntariamente ou tentou pegar algo até que não fizesse muito bem para você. De repente pegar algum lixo, lixo que eu digo é folha, que às vezes fica no quintal quando você engatinhava antes de andar, aí dentro de casa a tentar pegar alguma caneca com algum produto que ficava mais ou menos perto, chamou a sua atenção, você tentou pegar. Talvez de tanto ver a mãe na cozinha trabalhando, tentou ir para perto do fogão, mexer, coisas de crianças que ainda não têm um discernimento para poder saber que certas coisas não dá para fazer. E provavelmente você ouviu da sua mãe ou do seu pai ou de alguém assim, não pode, machuca o neném. É ou não é? Sim. Quando você vai crescendo, você já não é tratado mais como um bebê, naturalmente, e as coisas já vão ficando mais sérias, né? Eu já falei que não pode, cuidado com isso. Por quê? Porque, na verdade, quando se coloca uma forma mais incisiva, mais firme, é para demonstrar para você que a coisa é mais séria. E um bebê não entende. Então tem que falar com carinho, sério, mas com carinho, para que ele perceba, né, o carinho com que ele é tratado por causa da falta de entendimento dele. Não o carinho que é por falta de entendimento, né, mas é mais suave, melhor, né? Porque carinho seus pais têm por você também, fica com ciúme não. Por falta de entendimento, então você tem um maior cuidado. E você vai crescendo e os seus pais, os seus responsáveis, vão impondo normas sobre você. Quando você sai, tem horário para chegar. Quando você vai em algum lugar, assim, falando onde você vai. Isso acontece, é normal, normalíssimo isso. As suas obrigações que você tem em casa, você precisa cumpri-las, porque foi direcionado assim. Colégio é a mesma coisa. Colégio tem normas, né, tem e que nós precisamos cumprir. Quando eu falo nós, não é só você. Professor não vai de qualquer jeito, não pode de qualquer jeito para o colégio. Você vê que estou gravando as minhas aulas, estou em casa. Às vezes preciso de ajuda aí de algumas outras situações, mas não vem o caso. Mas assim, eu já estou em casa gravando a aula e eu não estou de camiseta, não estou de boné, certo? Por quê? Porque eu estou dando aula para o colégio Batista. Eu estou no meu emprego, mesmo que em casa. Então existe uma norma. Eu não vou vir para cá dar aula para você, sentar aí em frente à tela e ficar com a camiseta, né, sem manga. Isso para mim é muito normal. Isso ninguém precisa me falar. Já há um entendimento meu e eu não fico. Não fico de boné, mesmo estando no meu ambiente de casa. Mas por quê? Porque lá no colégio eu não dou aula assim, não posso. Então eu trago para minha casa como se estivesse no ambiente do colégio, que eu estou dando aula. Normas lá, e eu as uso aqui, mesmo estando na minha casa, porque nessa hora eu estou representando uma instituição chamada Colégio Batista do Vilar. Percebe? E o presencial é a mesma coisa. Não pode bermuda, não pode chinelo, não pode com calça rasgada, não pode boné, enfim. Serve para você também. A diferença básica, não posso usar celular, a diferença básica entre professor e aluno é que o professor não tem uniforme. Aluno tem. Então, as normas, elas são válidas, e isso, assim, em todos os lugares. Não adianta bater pezinho, porque às vezes a gente é assim, né? A gente não gosta de tudo, mas a questão, eu costumo dizer melhor, né? Eu costumo dizer que
não é pelo fato de eu não gostar que eu não venha a cumprir. Entendeu? Não é pelo fato de não gostar. E eu já disse para vocês, no frio. Por mim, no frio, desligava o ar-condicionado. Eu sou friorento. Mas eu entendo que, às vezes, fica abafado demais, que pode fechado, a janela não pode ficar aberta. E, enfim, há um ambiente fechado, precisa do ar. No frio, se eu pudesse, sala de aula, eu usava boné ou uma touca, que eu sinto muito frio na cabeça. Então, tudo isso já passei para vocês. Mas são normas. Normas precisam ser cumpridas. E eu já disse, longe de ser ruim, é uma coisa boa. Você precisa, eu preciso para impor um limite. E eu já citei outros exemplos, quando nós vamos em alguns lugares. Nós temos aí shopping center, nós temos cinema, fórum, quando se vai, é mais adulto, resolver algumas coisas. Tem normas, todos os lugares têm, precisa ser cumprido. Agora mesmo, nessa pandemia, nós somos obrigados alguns já estão liberados, enfim, mas em alguns lugares ainda, em muitos lugares, para entrar é preciso estar de máscara. Normas, ou se coloca ou não entra. Por quê? Porque o governo que direciona isso determinou e os estabelecimentos precisam cumprir. Então, são normas. Gostando você, gostando eu ou não, são normas. E como eu disse, e como diz a definição, a definição é o seguinte: essas normas podem ser escritas ou não. Seu pai não escreve para você, sua mãe não escreve para você o que você precisa saber. Você já sabe, né? A cidade, 9º ano, né? Um rapaz, uma moça, adolescente, não precisa que o pai escreva e fale assim, ó, sua função em casa durante a semana, estou dando ideia para o seu pai, se você ainda não faz, estou dando ideia para sua mãe, mas eu até acredito que você já faça, tem a sua responsabilidade. Tarde disso tem que lavar quintal. Responsabilidade de arrumar o seu quarto é seu, todo dia. Lavar o banheiro, tantas vezes por semana, 2, uma, não sei. Estou dando ideias. Por quê que não precisa escrever? Porque tem como gravar isso aí naturalmente, sem nenhum estresse. Você tem como não esquecer disso, não precisa. Então são normas que não são escritas, são faladas e direcionadas. Precisa falar para você escrever no papel que você precisa estudar? Se esforçar ao máximo para tirar notas boas? Não. Natural. Precisa dizer para os seus pais que tem que trabalhar? Não. Ele sabe disso. É uma coisa que vem. É sua mãe, seu pai, e por aí vai. Eu, todo mundo. Então, e dentro do trabalho deles tem suas normas. Até se trabalhar em casa tem normas. Sim. Por quê? Porque é interessante. Agora, tem aquelas que são escritas. Está lá o decreto dos prefeitos, dos governadores, blá, blá, blá. Daí o estabelecimento coloca mais ou menos isso. De acordo com o decreto, lei número tal, é um decreto, não sei, fica proibida a entrada de pessoas sem máscara nesse recinto. Quem criou a lei? Foi o estabelecimento? Quem criou? Não, foi o estabelecimento? Não, não foi o governo. Mas, como é uma ordem, os estabelecimentos são obrigados a colocar lá, Então lá, e a gente precisa cumprir, gostando ou não. Mas diz mais, para convivência entre grupos. Para convivência, você pode pensar, mas convivência, sim. As normas, os direitos e deveres é para convivência. Eu coloco aí uma boa convivência. Porque de outra maneira nós somos enquadrados. Quer ver? Se você ou eu faltarmos ao respeito com quem quer que seja, as normas vão vir contra, porque o outro que foi maltratado, ele sabe o direito dele. Ele vai vir, e com razão. Então, são normas, são diretrizes. Entre quem? Entre pessoas, como eu e você, diz aqui, convivência.
Nós somos um pouco complicado quando falamos em direitos e deveres, porque geralmente a gente lembra muito dos direitos, mas não lembramos dos deveres. Como nós gostamos de lembrar do nosso direito? Ah, porque eu posso isso, eu posso aquilo, ninguém pode me proibir, porque a lei diz isso, a lei. Tem gente que decora, aprende até as leis que falam sobre direitos. Mas a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Ou seja, você e eu perante a lei somos iguais. E não adianta a gente, mas a lei, não sei o que, eu não concordo porque vale mais para um, vai para outro. Não é culpa da lei, é culpa de quem usa a lei. Se nós cumpríssemos a lei, não precisaríamos de regra. Lembra dos sinais, dos semáforos? Por que tem lá o sinalzinho vermelho? O carro para. Porque nós não gostamos de regras e a gente provavelmente, muitos já não respeitam os sinais. Você imagina, numa via de um bairro onde você mora, onde eu moro, dependendo da via, talvez a pessoa fosse ficar uns 10 minutos para atravessar uma via e talvez tivesse que vir alguém para parar. Falar assim, tá vendo que tem um monte de gente aqui há 10 minutos para atravessar, não? Dá um tempo, para aí. Por quê? Porque, dependendo de alguns motoristas, isso não aconteceria. E você sabe que eu não estou inventando. Então, vem a lei, né, e cria lá, perdão, Código Nacional de Trânsito. Vem com um monte de diretrizes e existe multa para quem não respeitar. Então, a gente percebe que as normas é para a nossa convivência e para uma boa convivência. Eu costumo dizer assim, se a gente não for de um jeito, a gente vai de outro. Ou por bem ou por mal. E lamentavelmente vou só falar alguma coisa aqui. Não querer ir por mal, porque geralmente dói no bolso. Você está crescendo, daqui a pouco você vai pagar suas contas e quando a gente vai por mal, dá tudo ruim. Então é bom nos esforçarmos para cumprirmos. E como eu disse, mesmo quando nós não gostamos. Mas a lei ou as leis não foram feitas para a gente gostar. Elas foram feitas para serem cumpridas, independente que eu goste ou não. Se você gosta ou não. Mas continua aqui a definição. Entre grupos de qualquer tamanho ou tipo que estabelecem as obrigações e os direitos dos indivíduos. Estabelecem obrigações e direitos. Olha aí, ó. Então, ela estabelece, ela coloca uma norma, ela coloca um ponto, um sinal, coloca lá observações, colocam tudo ali, no lugar certo para a gente saber, né? Que vão estabelecer, vão firmar, essa palavra, vão firmar, para que a gente saiba, que nós temos obrigações também, como temos direitos. Temos direito como temos obrigação. Então, a própria definição de direitos e deveres já mostra para a gente que a gente não está sozinho no mundo. Mas eu faço mesmo. Não faz não. E se fizer mesmo, dependendo do que fizer, vai ter que arcar com as consequências. Entende? Você imagina você em um shopping, sei que você não faz isso, mas você num shopping, numa escada rolante, e você querer subir a escada por onde ela está descendo, ou seja, a escada desce, mas você vai querer subir por ali. Mas precisava alguém falar para você isso? Tá claro, cristalino, que a escada está descendo, mas por quê? E o que você vai fazer? E por que eu estou falando isso? Que eu já vi gente tentando. Geralmente vem um bombeiro, vem um segurança e trava. É raro, mas acontece. Percebeu?
E a criança que não tem juízo, ou seja, a criança começa a andar e que não sabe de nada, ela pode tentar, mas geralmente a mãe, um pai responsável não costuma largar, deixar a criança sozinha perto de escadas, porque sabe que é perigoso, nem é rolante, nem é normal. Mas e nós que temos uma consciência? Por que tentamos? Por que fazemos? Não pode entrar no shopping sem camisa. A gente chega fora, além de ter ar-condicionado, não pode mesmo. A gente chega, tá calor e não sei o que, mesmo com ar-condicionado. Eu já vi gente assim que precisou que o segurança falasse: não pode estar sem camisa, não. Precisava. No fórum também não pode entrar nem de camiseta. No shopping nós ainda entramos de camiseta. Se for num fórum, que é o lugar onde ficam juízes, advogados, enfim, e pessoas que vão ser julgadas no fórum, você não entra nem de chinelo, nem de short e nem de camiseta. Tem que estar de calça comprida, tem que estar com tênis ou um sapato, tem que estar com uma blusa de manga. Pode ser de meia, pode ser qualquer uma blusa, mas tem que estar com uma blusa de manga. Normas. Não sei. Normas. Ou você vai assim, e se for de um outro jeito, não entrará. Será barrado, será gentilmente da porta mesmo, porque você nem entra, da porta mesmo um policial militar, às vezes um segurança do shopping, fala assim: boa tarde, não pode entrar sem camisa, não pode entrar de bermuda, não pode entrar do jeito que você está. É assim. Isso é ruim? Não. É legal, porque a gente precisa se situar. Nós não temos muito simancol. Às vezes passa batido isso. E aí alguém precisa nos chamar para poder mostrar para a gente que é uma instituição, existem normas nessa instituição que precisam ser cumpridas. Então, elas, né, estabelecem, ou seja, os direitos e deveres estabelecem as obrigações e os direitos dos indivíduos. Ou seja, direitos e deveres não estabelecem só as obrigações, mas também os direitos. Beleza? Bom, por que eu tô assim, nesse tempo, usando para falar isso para você? Porque é necessário, é importante. Não precisaria a gente passar por alguns constrangimentos. Quando eu digo a gente, não somos nós, as pessoas, vamos lá, passar por alguns constrangimentos, porque essas coisas a gente aprende em casa. As boas maneiras, a boa conduta, o saber se comportar, essa direção nós já temos em casa. O problema é que, assim, como eu vou dizer, a gente é extremamente complicado. Parece que a gente quer testar o outro para ver o que ele vai fazer, o que ele vai falar, o que vai acontecer. Percebe? E aí parece que a gente quer testar o limite do outro. A gente parece que gosta de ouvir o outro a falar o que todo mundo já sabe. Até porque nesses lugares públicos, aquilo que não pode já é colocado logo lá no início. Nesse estabelecimento não fizemos isso, não fazemos isso. Nesse estabelecimento não pode isso. Nesse estabelecimento só pode entrar assim, assim, assim. Nós sabemos que está lá o aviso lá. Mas sabe de que nós precisamos? Limites. Limite. Essa é a palavra. Limite. Limite. E, como eu disse, nós não gostamos. Mas você imagina o seguinte. Vamos supor que em nossa sociedade, Brasil, no Rio de Janeiro, nos bairros, os governantes falaram o seguinte: olha só, às sextas-feiras vai ser as sextas sem lei, você pode fazer o que você quiser. Você imaginou isso? Parou a pensar? É fácil imaginar o que aconteceria, né?
Sabe por quê? Com a lei do silêncio, com a polícia e com tudo, você ainda tem lugar. Nós temos locais ainda que as músicas altas, desproporcionais, viram a madrugada. Que as pessoas abusam, né, do direito do limite, porque assim esquece que tem outras pessoas que estão em casa querendo ver televisão, querendo dormir, dependendo da hora, vai trabalhar no dia seguinte, pode ter alguém doente, enfim, ou pode não ter nada, mas quer o silêncio. E alguém geralmente liga para a polícia vai lá e manda acabar, tal. Você imagina se não tivesse limite. Já com limite acontece isso. Percebe por que nós precisamos de limite? Imagina se num fórum pudesse entrar de qualquer jeito. Aí está lá um advogado, que advogado, principalmente quando ele vai para audiência, ele vai de terno e gravata, porque ele vai falar, um juiz vai estar lá, e um juiz, além do terno e gravata, ele está lá com o roupão dele, chama o togado, ó, tal, bonitão, com a capa. E o juiz vai estar vestido assim. Porque é assim. Todo lá, elegantemente. Aí eu vou ser atendido pelo juiz e falar: não tô afim não, vou de chinelo e shorts. Você imagina que bagunça seria. E não teria graça. Então, por isso, né, existem as normas. Na verdade, os limites e as normas é para igualar. Não é para fazer o desnível, mas é para nivelar. Então, a sociedade precisa ter esses limites, essas normas. E às vezes não é por causa da gente, porque a gente cumpre, mas é por causa de outro. E a gente vê pessoas, por exemplo, que elas se acham. Elas acham que pode tudo, que elas querem, elas fazem. Se estão de carro, quer parar o carro onde quiser, ocupa a vaga dos idosos. Você vê, falando em idosos, você vê, por exemplo, que hoje as lojas, os shoppings, têm a vaga lá reservada para os idosos. Porque não há uma consideração, porque não há uma preocupação. E o limite vem junto também com direito e deveres, a gente pode incluir também aí a disciplina, a conduta, direcionamento. E disciplina, ela não é uma coisa ruim. Como os direitos e deveres e as normas, a disciplina não. Porque só é disciplinado quem não cumpre as determinações. Vamos por parte. Suponhamos que hoje seja um sábado ou um domingo. E aí daqui a 2 semanas você quer estar numa festa. Bom, geralmente quando se tem uma festa para ir, daqui a um tempo, vocês ficam uma seda. Até aquilo que não é pedido pelos pais para vocês fazerem, vocês fazem. Porque o interesse está na festa que vai acontecer daqui a 2 semanas. Não estou citando na festa como poderia estar uma saída, qualquer uma outra coisa que gostariam de fazer. Mas vamos ver o outro lado. Suponhamos que você quer ir nessa festa, mas você está fazendo o seu normal. Você não precisa fazer mais do que isso. Quem lava banheiro, lava banheiro. Quer arrumar quarto, arruma quarto. Quer arrumar quintal, arruma quintal. Você está lá de boa. Aí, você vai muito bem na primeira semana. Quando chegar na segunda semana, você começa a dar uns vacilos nas suas obrigações. Não faz aquilo que você já sabe que você precisa fazer. Quando chegar na quinta-feira, você vai lá pro seu pai e pra sua mãe. Esquece não, hein? Lembra que eu já pedi há 2 semanas atrás, tá chegando? Quase 2 para a festa que eu vou, sabe? Não sei o que lá. Olha, vou dizer para você, independendo da situação e do dia que você falar isso, antes de você terminar a resposta já sai. Não, você não merece.
pode até ficar chateado, mas é uma forma de discipliná-lo por aquilo que você não fez. Porque a sua obrigação foi determinada, você precisa fazer. A disciplina faz parte de qualquer sociedade. Ela não tem jeito. As pessoas, por exemplo, que estão presas, é porque de alguma forma burlaram a lei, foram indisciplinadas, então precisam de disciplina. Você, quando não faz as tarefas de casa, ou até no colégio, viu? Você está no colégio e de alguma forma você está lá fazendo, está escrevendo, não está fazendo nada. Daqui a pouco o professor vai pedir para olhar seu caderno, que é o digital. Olha, ué, mas você não fez? Você aqui sabe o que é? Você, não, ele não sabe não, ele só sabe que você não fez. O que o professor faz? Você já sabe. Vai pegar o seu nome e vai levar para a coordenação. Por quê? Porque lá na coordenação, você vai sentar, vai conversar, vai dar os seus motivos. E os seus pais ficarão sabendo. Diante disso, tem pelo menos uma broncazinha, não tem não? E pode-se ficar sem o final de semana. Não pode? Sim. Por quê? Porque nós demos motivo, você e eu, para sermos disciplinados. Olha só que diz um texto muito legal aqui, lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 8 e 9. Repetindo, Hebreus, capítulo 12, versículos 8 e 9. Olha só que bacana que diz lá. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai das luzes, que é Deus, para assim vivermos. Olha só que coisa bacana. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. E nós somos filhos. Então, se a disciplina é para todos os filhos, há um momento que nós temos que ser chamados a atenção. Nós temos que ser disciplinados. Vacilou, a disciplina entra. Que é o corretivo. E aí, sabe por que nossos pais nos corrigem, nos disciplinam? Para que lá na rua não seja feito, porque na rua é diferente. Então, para que nós não tenhamos que passar pela disciplina dos outros, pela mão ou pelas mãos dos outros, os nossos pais tiveram muito cuidado. Cuidar de nós e nos ensinar, e às vezes a gente acha isso chato. Tá velho, não sabe de nada. E que não sei o que, agora os tempos são modernos. Olha só, a disciplina continua insistindo. E quem cair na indisciplina vai ter que arcar com a responsabilidade, porque é assim que funciona, é assim que é e é assim que tem que ser. Por isso, toda chatice que você acha, e eu acho até que você não pensa assim, mas se você acha que os seus pais são chatos por cuidar de você, querido, dê graças a Deus, porque existem pais que estão querendo disciplinar os filhos e não conseguem mais. Talvez onde você mora aí você deva conhecer alguns filhos que grita com os pais, que sai a hora que quer, que volta a hora que quer. Quando volta? Quando volta? Então, levante a mão para os céus e agradeça a Deus, porque Ele tem dado, pai e mãe, tem dado uma família para você que cuida de você. A disciplina é para todos os filhos. Então, é preciso de disciplina. E essa disciplina vem com quem? Vem a partir de quem? A partir de Deus, que nos deu nossos pais para nos ensinar, para nos direcionar, para cuidar de nós, para que quando nós estivermos dentro de uma sociedade, nós já estamos, só que assim, em definitivo, quando eu falo definitivo, depois que a gente casa, tem filhos e vai viver
com outra pessoa, nesse processo, não nessa ordem, primeiro a gente namora, casa, depois tem filhos, mas é para que você tenha, melhor, para que você seja diferente, para que você entenda que papai e mamãe já falou tudo o que você precisava e agora adulto você só vai colocar em prática. Não que você só deve colocar em prática como adulto, deve colocar desde ontem, já. Mas para quando você chegar mais na frente, você lembrar, eu estou passando por isso porque eu segui as orientações do meu pai. Por isso eu nunca fui chamado a atenção, ninguém nunca brigou comigo, ninguém nunca precisou puxar minha orelha porque eu segui os ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Então, né, direitos e deveres são regras ou normas, escritas ou não, para a convivência entre grupos de qualquer tamanho ou tipo que estabelece as obrigações e os direitos envolvidos. Saiba que você tem direito, saiba que você tem deveres e saiba que a disciplina é uma coisa legal, mas você deve a cada dia se esforçar para não precisar ser chamado a atenção. Valeu, tchauzinho.